Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas, o primeiro dia da semana para nós cristãos, dia de júbilo, de alegria, porque dedicado à ressurreição do Senhor, dia em que comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição, o dia por excelência. Obrigado por estar diante do televisor, você é a causa da nossa alegria, nós que fazemos a Rede Século XXI. Neste final de tarde, retomamos pela quarta vez o argumento ao qual nós nos propomos, investigar, escravos de Maria, escravos da Virgem Maria, um argumento com profunda relevância, porque é atual, são muitas as pessoas que redescobrem ou consolidam, expressam, visibilizam essa devoção à Santíssima Mãe de Deus com esse qualificativo, com esse adjetivo, eu sou escravo da Virgem Maria. Essa expressão tem ressonância bíblica, tem fundamentação na Palavra de Deus? Tem, sim, fundamentação na Palavra de Deus. E é a quarta vez que nós vamos provar isto. Nos 3 programas anteriores, fizemos um longo excurso histórico no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, para provar que essa expressão, no sentido dado pela Bíblia, não no sentido próprio, mas no sentido figurado, como o sentido dado pelo apóstolo Paulo, quando se refere a Cristo, nós somos escravos de Cristo, primeira aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 23. E é nesse sentido que nós podemos entender, devemos entender escravos de Maria. O escravo é o servo. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Assim, falar da servidão a Maria supõe antes a necessidade de falar da servidão de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O poderoso fez em mim maravilhas, ele olhou para a humildade da sua serva. Servir na caridade, servir no amor, servir por amor. É o sentido, portanto, não próprio, mas o sentido figurado da expressão servo, da expressão serviço, da expressão servidão, da expressão escravo. E agora nós vamos continuar a nossa investigação no Novo Testamento, dessa expressão, quando aplicada ao pecado, quando aplicada ao demônio, quando aplicada aos homens, no bom sentido e no mau sentido, e quando aplicada a Deus Todo-Poderoso. O primeiro texto do nosso encontro é Romanos, capítulo 6, de 16 a 22. Esse texto é importante porque ele vai falar da escravidão boa e da escravidão má, da escravidão aos homens quando ela é boa e da escravidão aos homens quando ela é má, da escravidão ao pecado, que é sempre má, e da escravidão a Deus, que é sempre boa, e à justiça, que é Deus, que é sempre boa. Vamos ao texto, são 7 versículos, e de grande relevância essa citação do apóstolo Paulo para o nosso argumento. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. E libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vão-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade,
ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Então, o servo é aquele que só se coloca a serviço de. É aquele que decide obedecer a. Quando decidimos obedecer ao demônio, nos tornamos servos dele. E isso causa condenação, enquanto perseveramos nessa prática, nesse propósito. E quando nos dispomos a romper com essa servidão, nos tornamos livres do demônio, o que implica automaticamente servos de Cristo. Mas servos no sentido de obedecer a. São Paulo coloca muito bem isso. E o movimento oposto também acontece. Eu sou servo de Cristo enquanto obedeço a Cristo. No momento em que eu decido enveredar pelo caminho do pecado, eu me torno livre de Cristo, ou seja, não quero mais compromisso com Ele, e acabo me tornando escravo do demônio. Vocês se recordam quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la? O que significa perder a vida por causa de Cristo para ganhá-la? Eu não quero ser livre de Cristo, eu quero ser escravo dele, mas escravo na obediência. E é exatamente tornando-me escravo que eu me perco, por assim dizer, quando me coloco sob os seus cuidados, quando o Senhor passa a cuidar de mim, quando eu passo a obedecê-lo. Muito, muito, muito interessante fazer essa associação entre escravidão e liberdade. Eu sou escravo quando eu sou livre, eu sou livre quando eu sou escravo. Explico. Eu sou livre em Cristo, conhecereis a verdade vos livrará, a verdade vos libertará, exatamente quando eu me torno escravo, ou seja, quando eu decido obedecer a Cristo. É, portanto, uma obediência que escraviza, mas uma escravidão que liberta. Ah, puxa, Dom José confundiu muito meu quengo, confundiu muito a minha cabeça. Não confundiu. Esse texto do apóstolo Paulo explica tudo. O escravo é aquele que decide obedecer a. Se você decide obedecer a Cristo, você está livre. Primeiro do diabo, que mantinha você escravo, subjugado. E depois você passa a aderir a Cristo, e é exatamente aí que você se torna livre. Mas é uma liberdade que é uma escravidão, mas escravidão, segundo esse texto, é uma escravidão que implica apenas a obediência. E você obedece livremente. E é uma liberdade que não escraviza. É uma liberdade que não escraviza no sentido do demônio, que arrasta você para as trevas e convence você a continuar no pecado e habilitando você para o fogo do inferno. É uma escravidão, portanto, a escravidão de Cristo, uma escravidão que liberta. E uma liberdade que escraviza, mas escraviza no bom sentido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Vós vos libertastes do pecado e vos tornastes escravos de Cristo. E é essa a expressão talvez crucial desse argumento: escravos de Nossa Senhora, mas escravos na caridade, escravos uns dos outros na caridade. Mas vamos avançar. Depois desse texto riquíssimo, eu repito, me torno livre do diabo quando eu adiro a Cristo, quando eu abraço a Cristo, quando eu me converto a Cristo, quando eu me entrego a Cristo. E essa entrega implica obediência, e a obediência é a escravidão boa, quando
aquele a quem obedeço é Deus Todo-Poderoso. Escravidão e liberdade, portanto, são, não se assuste, sinônimos. Eu só sou livre quando sou escravo de Cristo. E sou autenticamente escravo quando eu me liberto do demônio e entrego minha existência toda ao Senhor e assim, conhecendo-o, no sentido existencial de participação na vida dele, vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu sou verdadeiramente livre. Só sou livre porque sou escravo de Cristo. Agora vamos a um outro texto, ainda da 1 Coríntios, capítulo 7. Eu disse ainda há pouco, e esse texto já foi citado no programa anterior, o escravo é aquele que é dócil ao seu senhor. Se a nossa liberdade adere a Cristo Jesus, a nossa liberdade se, aspas, escraviza. 1 Coríntios 7, 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Ora, alguém poderia dizer, mas antes eu era livre e Cristo me chamou. Quer dizer que ele não me quer livre? Quer dizer que ele me quer escravo? A explicação é muito simples. Quando você era livre de Cristo, você não tinha nenhum compromisso com ele. Eu não quero compromisso com ele, eu quero independência dele. Eu quero a escravidão, eu quero a adesão ao pecado, à vida das trevas. Então, quando você era livre, quando você vivia nas trevas, Cristo Jesus lhe chamou. E lhe chamou para que você se tornasse escravo dele. Ou seja, para que você obedecesse a ele, para que você vivesse por ele, para que você fosse dócil a ele, para que você o seguisse, para que você vivesse segundo a sua palavra, para que você vivesse na graça dele. É, portanto, uma escravidão boa. Portanto, eu perdi a liberdade quando eu vivia no pecado, eu me tornei livre do demônio, que não tem mais domínio sobre mim. E essa liberdade, que significava adesão ao demônio, subserviência ao demônio, escravidão do demônio, mudou. Agora eu sou escravo de Cristo. E por ser escravo de Cristo, eu sou verdadeiramente livre. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa investigação a textos do Novo Testamento, assunto ao qual dedicamos o programa da semana passada, a questão da liberdade e da escravidão. Existe uma liberdade boa e uma liberdade má. Existe uma escravidão boa e uma escravidão má. Existe uma servidão boa e uma servidão má. A servidão a Deus é a servidão boa, a servidão ao pecado é a servidão má. A servidão aos homens, quando é caridade, quando é serviço, é uma servidão boa. Mas quando nós servimos aos homens, dobrando-nos diante do seu pecado, praticando o seu pecado, imitando o seu pecado, imiscuindo-nos na vida de pecado, no contexto de pecado dos outros, aí nos tornamos, de fato, escravos no sentido pejorativo. E existe uma liberdade boa e uma liberdade má. Eu sou livre de Cristo quando não quero nenhum compromisso com Ele, é a liberdade má. E existe a liberdade boa, eu sou livre quando eu adiro a Cristo com a minha vontade e pratico aquilo que lhe agrada. E essa liberdade é também necessariamente servidão a Cristo, servos de Cristo, escravos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, eu deixei de ser livre de Cristo para me tornar escravo dele. Livre de Cristo em que sentido? Não tinha nenhum compromisso com ele, nenhum vínculo com ele. Agora que eu, pela obediência, me torno servo dele, eu me torno escravo de Cristo. Vamos à carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, para contemplar essa liberdade que, na verdade, é escravidão. Como é possível que a liberdade tenha relação com a escravidão? Vejamos o que diz o texto. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. O mesmo autor da carta aos Gálatas, capítulo 5, é o mesmo autor da 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Escravos de Cristo. O escravo de Cristo é aquele que foi libertado por Cristo.
mas foi libertado do poder das trevas. Foi libertado da vida de pecado que outrora levava. E agora se tornou obediente a Cristo. Servo de Cristo, escravo de Cristo. Portanto, a escravidão de Cristo, ou a escravidão a Cristo, é uma escravidão que liberta. Porque Cristo escraviza, no bom sentido, quando coloca com nosso consentimento o nosso coração, nosso entendimento, nossas forças a serviço dele. E é aí que experimentamos a autêntica escravidão de Cristo, 1 Coríntios 7, 22. Uma escravidão, porém, para a liberdade. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Não existe, portanto, escravidão de Cristo sem a liberdade. Portanto, a expressão escravo de Cristo pode ser muito bem utilizada nesse contexto, nesse sentido de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não esqueçam que um texto da Escritura é explicado por outro. Você só é livre quando é escravo de Cristo. Mas você é escravo de Cristo porque Cristo libertou você para a liberdade. E quando você conhece a verdade, você se liberta. E só livre, e a verdade é Cristo, somente livre é que o verdadeiro sentido da escravidão de Cristo atinge o seu pleno significado. Vamos agora para um outro texto. O texto da primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. O cristão se torna livre de todos para se tornar servo de todos. Mas como é possível isso? Que o Senhor nos liberte de todos para nos tornar servos, ou seja, escravos de todos. Nós nos tornamos com o pecado escravos do demônio e dependendo do contexto também das pessoas. É preciso, portanto, que a nossa condição diante das pessoas que vivem nas trevas seja uma condição de liberdade. Eu estou livre no sentido de que o pecado delas não me atinge, de que o comportamento delas não é mais por mim imitado, de que eu não pratico mais aqueles hábitos, de que eu sou uma nova criatura. Portanto, se eu sou livre do pecado deles, por outro lado, isso não me exime da obrigação de servir a eles. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Embora livre da sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. O texto é impressionante. Eu vou repetir. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Livre, ou seja, da sujeição de qualquer pessoa. A sujeição pejorativa. Fulano antes me dominava quando me convencia a pecar. Eu me libertei dele. Portanto, eu não estou sujeito pejorativamente a ninguém. Ninguém mais me domina, ninguém mais me convence, ninguém mais me arrasta para a vida de pecado. Por outro lado, eu me fiz livre dele, enquanto senhor da minha vida, enquanto instrumento do diabo que me convencia, que me amarrava, que me arrastava para a prática do pecado. Mas, agora que eu estou livre da sujeição de qualquer pessoa, o Senhor me fez servo de todos, para ganhar o maior número. Servo de todos no sentido dado por nosso Senhor quando lavou os pés dos apóstolos. Ele se fez servo de todos para ganhar a todos. E a imitação do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, o movimento de 1 Coríntios 9, 19 se torna muito bonito. A nossa relação com os nossos semelhantes não é uma relação de subserviência, de sujeição no pecado, nas trevas, mas é de uma superioridade no sentido, Cristo é o meu Senhor, Cristo que serve, e eu não estou sujeito a ninguém, senão a Ele, escravo dele, para servir a todos. Portanto, eu me fiz servo de todos. Servo de todos, também de Nossa Senhora. Servo de todos.
Ah, não é muito correto chamar servos de Maria. É correto. 1 Coríntios 9:19. Eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Atingimos aqui um dos textos mais fantásticos sobre esse argumento. Mas tem mais. Em São Mateus capítulo 20, de 26 a 27, os apóstolos estão discutindo, estão brigando, que é uma beleza, para saber quem é o primeiro. E Jesus os repreende. E Jesus diz, olha, entre os homens, os grandes deste mundo subjugam as nações, etc. E depois de dizer isso, ele diz uma frase importantíssima. Todos vocês já sabem que frase é esta, Mateus 20, de 26 a 27. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Atenção, aqui é escravo no sentido positivo, no sentido do amor, no sentido de servir ao outro para ganhar o maior número possível. Ganhar para Cristo, atenção. De novo, 1 Coríntios 9:19, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. E para concluir o nosso encontro dessa semana, uma citação de nosso Senhor Jesus Cristo. São João capítulo 13, de 14 a 16, o discurso de despedida do Senhor. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Penso que foi muito rico esse nosso encontro e antes da conclusão, estamos a 2 minutos do final, uma outra palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para confirmar o que ele acabou de dizer nesse texto que já foi muito repetido. São João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. É curioso como Jesus quer que sejamos servos dele, servos de Cristo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, mas no sentido da obediência a ele. Quando Jesus aqui fala, já não vos chamo servos, é no sentido próprio do termo, ou seja, do escravo que existia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus existia a escravidão. E o escravo não sabe o que pensa o seu senhor. Os assuntos da família não eram tratados na frente de um escravo. Eu já não chamo vocês de escravos no sentido próprio do termo, mas que vocês são meus escravos, vocês são. No sentido que já vimos até agora, 1 Coríntios 7, 22, livres do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo. Terminamos, amados, mais um encontro semanal. No próximo domingo, se Deus quiser, retomamos esse argumento para deixar bastante consolidado, com muitos textos da Escritura, que é legítimo, que é correto, que tem fundamentação escriturística, que tem respaldo à luz da sadia, da autêntica fé da Igreja, chamar os irmãos que foram convocados por Cristo para viver o amor de servos uns dos outros. Eu me fiz servo de todos, portanto, servo também da Virgem Maria. Um grande abraço, aceite a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma semana rica de bênçãos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.